E aí, como você está? No meu último vídeo sobre individuação, eu falei que o modelo do desenvolvimento do herói é o adequado em muitas culturas. O mito do herói, assim como os arquétipos e complexos, vão ficar mais fáceis de você entender quando eu explicar sobre o inconsciente coletivo. Aguarde! Hoje eu vou contar uma história que representa a jornada simbólica do herói e o desenvolvimento da psique masculina. Talvez você já conheça essa história, pois fala sobre um cavaleiro da Távola Redonda e a busca pelo Santo Graal. O mito do Graal fala sobre o simbolismo da psicologia masculina, mas também diz respeito ao aspecto do lado masculino da mulher. Na sociedade moderna, a mulher cada vez mais atarefada acaba desenvolvendo um aspecto masculino muito importante, sem o qual ela não daria conta de tantas tarefas e tantas atividades. Cuidar de casa, trabalho, família, filhos. Isso porque muitas vezes ela é mãe e pai ao mesmo tempo. Então vamos à história. Essa é a história do herói Parzival. O seu pai e seus dois irmãos, eles eram cavaleiros e morreram em combate. Sua mãe, com medo de que Parzival se tornasse um cavaleiro e morresse da mesma forma que o pai e que os irmãos, não contou para eles nem sobre o pai e nem sobre cavalaria. Um dia Parzival encontrou um grupo de cavaleiros e ficou encantado. Então ele procurou uma forma de se tornar um deles. Sua mãe então fez para ele uma roupa e o deixou ir. A mãe de Parzival morreu assim que ele saiu para essa jornada. No início da jornada, Parzival foi ridicularizado. Riram da ingenuidade dele e ninguém acreditou que um dia ele se tornaria um cavaleiro. Ele então conseguiu conversar com o próprio rei Arthur. Havia, na corte, uma donzela que não sorria há 6 anos. E tinha uma profecia que dizia que quando chegasse o melhor cavaleiro do mundo, aquela donzela voltaria a sorrir. Quando Parzival entrou na corte e a donzela ouviu, ela explode em gargalhadas. Assim Arthur imediatamente o transformou num cavaleiro. A história até aqui representa o início da nossa jornada na vida, a busca pelo nosso destino. Muitas vezes, sem saber, as pessoas acabam seguindo os complexos ou os passos de seus pais. A donzela gargalhando representa a alegria que precisamos ter na busca pela nossa jornada, pelo nosso destino. Voltando à história. Quando Parzival se tornou um cavaleiro, ele ficou encantado pela armadura do Cavaleiro Vermelho. O Cavaleiro Vermelho era um guerreiro arrogante e terrível, e que vencia e humilhava todos os seus adversários. Até aquele momento, o Cavaleiro Vermelho nunca havia sido derrotado. Parzival enfrenta e mata esse cavaleiro num combate, pegando para si a armadura dele. Parzival tenta vestir a armadura do Cavaleiro Vermelho, mas ele tem dificuldades, pois a roupa que a mãe dele havia feito para ele atrapalhava a armadura. Ele teria que tirar a roupa que a mãe havia feito antes de vestir a armadura. Essa passagem simboliza que nenhum filho vai conseguir crescer de forma saudável se não se desligar do complexo materno. Em outras palavras, o menino vai ter dificuldades para vestir a armadura, para vestir a roupa de homem, se permanecer debaixo da saia da mãe. A batalha contra o Guerreiro Vermelho representa o momento em que o jovem deixa a adolescência e se torna um adulto. É uma espécie de rito de passagem, que termina com a morte do guerreiro. Representa o esforço viril que qualquer garoto precisa para virar homem. O homem em geral, os meninos em geral, eles têm essa necessidade de mostrar essa agressividade. É muito comum nós vermos os jovens medindo forças nas brigas, nos campos de futebol, a batalha pela autoafirmação da masculinidade, uma forma de mostrar virilidade. Hoje, ele é o Cavaleiro Vermelho, que derrota e humilha todos os seus adversários. Amanhã, ele é o Cavaleiro Vermelho, que acaba sendo derrotado e sendo morto. Nessa fase, o homem precisa aprender a controlar o seu ímpeto da juventude, controlar essa agressividade natural do jovem. Continuando, certa vez, em busca do Graal, Parzival chega num lago e encontra um homem pescando. Trata-se do Rei Pescador. O rei o convida para um banquete em seu castelo. Vou fazer uma breve pausa para contar rapidamente a lenda do Rei Pescador. Em sua juventude, o Rei Pescador havia sido ferido de uma forma tão profunda que ele não podia mais viver. Mas os ferimentos também não eram profundos o suficiente para o levarem à morte. Então o rei geme e sofre o tempo todo. Por causa disso, suas plantações não vingam,
Os cavaleiros são mortos e as donzelas estão sempre chorando. Há um sofrimento por toda parte nesse reino, pois o rei está ferido. Havia uma lenda que dizia que um dia um tolo ingênuo chegaria à corte do rei e faria uma pergunta específica. A partir desse dia, o rei seria curado. Esse ferimento do rei teria sido causado em sua adolescência e representa o despertar do processo de individuação. É tomar a consciência através da dor, através do sofrimento. O homem se dá conta de que o mundo não é só de alegrias, como ele pensava, e ele é expulso do paraíso. Ou seja, ele é obrigado a sair de casa na busca do Graal. A cura se daria a partir do momento em que ele entra em contato com seu lado ingênuo, com seu lado juvenil. Voltando ao Parzival. Durante o banquete, Parzival não faz nenhuma pergunta. No dia seguinte, ao acordar, Parzival percebeu que não tinha mais ninguém no castelo. Ele chamava as pessoas, ninguém respondia. Estava vazio. Seu cavalo, suas armas já estavam prontos para a sua partida. Então, ele segue viagem e volta para o castelo de Arthur. Quando Parzival chega na corte de Arthur, aparece uma mulher que o acusa de nada perguntar durante o banquete na corte do rei pescador. O acusa de ser responsável por tantas infelicidades, por tantas tristezas, pois ele perdeu a chance de fazer uma coisa boa, de curar um reino. Essa mulher representa a fase do desespero que faz a pessoa questionar a sua própria trajetória. O que eu fiz da minha vida até agora? Será que a vida vale a pena? O que eu vou fazer daqui para frente? É a crise da meia-idade. É um processo perigoso que pode resultar numa depressão. Nessa fase, o homem ou a mulher pode começar a buscar aventuras em busca do sentido para a vida. Uma forma de fugir dos seus erros, de fugir da sua dor. Nesse momento é importante ter coragem para encarar seus erros. Aguentar firme, pois o processo de evolução depende disso. É o confronto com a sombra. Continuando. Depois de muitos anos de aventuras, Parzival finalmente volta ao castelo do Graal e pergunta ao rei pescador: a quem serve o Graal? Depois disso, o rei pescador ficou curado. Quem é o rei do Graal? É o servidor do castelo. É a representação do Self. É a compreensão de quem é o dono do castelo, a quem pertence o Graal e onde se dá essa busca. É a jornada para a individuação, pois o Graal é a nossa totalidade. Outra história que explica muito bem o processo de individuação é O Senhor dos Anéis. Se você tiver interesse, comente, eu posso fazer um vídeo explicando sobre essa jornada também. Por hoje é isso. Como algumas pessoas pediram para eu falar sobre autoestima e dependência emocional, na próxima semana eu vou falar sobre um mito que representa o processo de desenvolvimento da psique feminina, que é o processo pela busca do amor. Não apenas o amor por um parceiro, mas principalmente sobre a busca pelo amor próprio. Aguarde. Te vejo na próxima semana.